Olá, que bom estar aqui com você mais uma vez para estudarmos um pouquinho da Palavra de Deus, da vontade de Deus revelada para a nossa vida. E o meu desejo é que o Espírito Santo esteja aí ao seu lado, nos guiando nesse bate-papo tão gostoso e espiritual. Nós tivemos aí uma falha técnica e por 2 semanas não pudemos subir aqui o vídeo, dando continuidade à nossa série, mas estamos de volta, isso é o mais importante, com a certeza e a convicção de que seca-se a erva, cai a flor, mas a palavra de Deus permanece eternamente. E nós estamos aqui com esse tema, depois do perdão. O que é que acontece conosco quando nós nos deixamos achar, encontrar pelo Senhor Jesus Cristo, quando recebemos dele o perdão pelos nossos pecados? O que é que acontece conosco? Bom, nós estamos respondendo a essa pergunta com base no texto de Gálatas, capítulo 5, onde Paulo comenta algumas coisas a respeito da natureza humana e da natureza que nós recebemos junto com o perdão de Deus. Então nós já vimos em vídeos passados, nos 2 últimos, que nós temos uma natureza terrena, também chamada de natureza carnal, ou carne, como Paulo descreve aqui em Gálatas 5, e quando nascemos de novo, recebemos o perdão de Jesus e nascemos de novo, recebemos uma natureza espiritual, que Paulo vai dizer aqui como espírito. Então aqui no capítulo 5 nós já aprendemos algumas coisas. Primeira delas, no verso 16, Paulo deixa claro que há uma tensão, uma dicotomia, uma separação entre a minha natureza terrena, carnal, a carne, e a minha natureza sobrenatural, espiritual, o espírito. Há uma tensão. Ele diz assim no verso 16: por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. É possível que alguém, se tornando cristão, depois de receber o perdão, passe a viver vários conflitos e se questione, mas antes de eu ser cristão parece que eu tinha mais sossego. É possível sim, porque antes você vivia a vida do jeito que bem queria. E agora que você recebe o perdão e essa nova natureza, natureza espiritual, você passa a ser convidado diariamente a viver uma vida que agrada ao céu, a uma vida que vive debaixo do senhorio de Jesus Cristo. E isso entra em tensão, em conflito com essa natureza terrena, carnal que nós temos. Nós recebemos um pendor, temos uma tentação para satisfazer a carne e o Espírito age em nossa natureza espiritual para continuarmos crescendo em santificação, nos tornando cidadãos da eternidade, cidadãos do reino de Deus. Então esse é o primeiro ponto que nós aprendemos aqui. Depois do perdão, há uma vida assim de tensão. E essa tensão ela vai diminuindo à medida que você alimenta mais uma das naturezas. Se você alimentar mais a natureza carnal, você vai enfraquecer sua natureza espiritual. Sua consciência vai ficar mais fraca. E talvez você se sinta até em paz, mas vai estar caminhando na trajetória do pecado. Se você alimenta mais sua natureza espiritual, você enfraquece a carne. E você começa a sentir cada vez mais poder vindo do céu para enfrentar as tentações seguintes. E também recebe a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Então veja, esse é o fruto do Espírito. Quando você passa a alimentar a natureza espiritual. E como você faz isso? Logicamente, as velhas e boas disciplinas espirituais. A oração, que é a conversa com Deus, o estudo correto da sua palavra, os períodos de jejum, de meditação, de contemplação de Deus na sua criação. Tudo isso contribui para que você amadureça espiritualmente e então venha a produzir um fruto.
Toda árvore que cresce, frutifica. Você, como cristão, quando amadurece e cresce, também frutifica. E o fruto do Espírito é descrito aqui: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, ou conforme algumas versões, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Interessante que Paulo acrescenta aqui no verso 23, contra essas coisas não há lei. Por que contra essas coisas não há lei? Porque se você parar para pensar, a lei de Deus é a expressão do caráter dele. E a descritiva aqui do fruto do Espírito é justamente uma descrição sobre as qualidades do caráter divino. Quando o fruto do Espírito amadurece na sua vida, o seu caráter é colocado em harmonia com o caráter de Deus. O meu desejo para você é que você busque diariamente se alimentar do céu. Traga toda a sua vida para debaixo da comunhão com Deus. Não despreze os momentos de oração, ainda que comecem pequenos, frágeis. Não despreze o estudo da palavra de Deus, ainda que você inicie com dificuldade para entender um texto aqui, outro ali. Mas não despreze essas disciplinas espirituais, porque você vai gradativamente amadurecendo, sendo guiado pelo Espírito Santo para crescer e frutificar. E assim o caráter de Jesus vai sendo gerado em você, amadurecido em você, e você se torna mais parecido com o nosso Mestre, a pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. Então, querido, depois do perdão, a transformação. Gradativa, às vezes tensa, às vezes conflitante, mas a transformação verdadeira quando nos colocamos debaixo da comunhão com o Deus eterno. Vamos orar por isso? Querido Deus, nós te agradecemos por mais um momento refletindo em Tua palavra e te pedimos humildemente, amadurece em nossa vida a natureza espiritual para frutificarmos as qualidades do caráter de Jesus. No nome dele nós oramos. Amém.